Então vamos lá ao nosso sexto ponto: exemplos de igrejas congregacionais que seguem esse sistema de governo, né? O sistema de governo congregacional, né? E não episcopal, e não através do sistema de governo presbiteriano, né? Então a gente vai dar a sequência, lembrando que a gente já explorou aqui uma introdução, foi o primeiro vídeo, características do sistema de governo congregacional, as autoridades dentro do sistema de governo congregacional, as vantagens do sistema de governo congregacional e no vídeo anterior as desvantagens. Então vamos aqui a alguns exemplos. Eu não vou explorar a data quando a igreja surgiu, tudo isso, porque eu acho que não vem ao caso, é só uma citação e aí depois vocês podem pesquisar. De acordo com minha pesquisa, essas igrejas elas seguem essa linha de governo congregacional, que podem também, até você aqui que é dessa igreja, dessa igreja que eu vou citar aqui, qualquer uma delas, você pode trazer aqui o seu ponto de vista. Então eu trouxe nove representantes desse sistema de governo congregacional, dos quais talvez você nem esteja aqui. Você pode botar aí no comentário a sua igreja e se ele segue esse sistema de governo ou outro sistema de governo, como o presbiteriano ou mesmo o sistema de governo episcopal. Então vamos lá. Primeiro, a Igreja Batista, que eu fiz parte, né? Então a Igreja Batista segue o sistema de governo congregacional. A Igreja Evangélica de Panorama, né? De acordo com uma pesquisa, essa igreja também segue o sistema de governo congregacional. Igreja Evangélica Fluminense, Igreja Evangélica Congregacional do Brasil, o IECB, Igreja Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, Igreja Cristã Evangélica do Brasil, Igreja Puritana Reformada do Brasil, os Anabatistas, né, segue o sistema de governo congregacional, e a Igreja de Cristo do Brasil também segue o sistema de governo congregacional. Claro que existem várias outras igrejas que seguem o sistema. E outra coisa também, muitas vezes tem igreja, principalmente igrejas independentes, que seguem um governo misto, um governo episcopal misturado com um sistema de governo presbiteriano, com um sistema de governo congregacional, principalmente igrejas igrejas novas, igrejas desse cunho que dialogam com o neopentecostalismo, né? E igrejas dissidentes de outras igrejas que vieram de um sistema de governo, por exemplo, episcopal, e acabam se tornando um episcopal misturado com congregacional. Porque quando nós falamos de religiões, quando nós falamos, por exemplo, de sistemas de governo, por mais que o sistema de governo seja congregacional, muitas vezes ele acaba tendo umas aspasinhas para dialogar com outros sistemas de governo, né? Então, assim, essas igrejas, elas são colocadas como igrejas que seguem a linha congregacional, esse sistema de governo, mas não necessariamente, porque quando nós falamos de religiões, nós temos que entender que muitas vezes, até mesmo quando nós falamos de um ponto daquela religião, ele pode ser interpretado de forma diferente. Então, quando eu digo, eu gosto sempre de usar o exemplo do cristianismo, quando alguém está conversando sobre religião comigo e a pessoa diz, aí é os crentes, ó, tá vendo? Isso é porque são crentes, mas tipo, de que crente você está falando? De que cristão você está falando? Porque não existe um único tipo de cristianismo, né? Assim, existe a essência do cristianismo, mas a vivência, cada uma igreja tem a sua própria vivência, cada uma igreja tem a sua interpretação das doutrinas cristãs, da vivência cristã, né? E das interpretações que elas fazem um mesmo texto. Igrejas interpretam de formas diferentes. Existe, por exemplo, dentro do campo da teologia sistemática, a doutrina das últimas coisas, ou a escatologia. Dentro da própria igreja, muitas vezes, existe divergência contra o milênio, quanto à vinda de Cristo, se é antes da grande tribulação, depois da grande tribulação, né? Se o milênio é literal, se o milênio é espiritual, né? Se esse milênio é espiritual, se Jesus vai voltar em duas fases, ou se vai voltar de uma vez. Tudo isso é debatido, e muitas vezes dentro daquele próprio sistema doutrinário
se debate se aquilo ali, se aquela visão ela está correta ou não, e muitas vezes a divergência, eu concordo com isso aqui, mas eu discordo nisso aqui. Então, quando nós falamos de igreja, né, cristã, e também outra coisa, outra observação, não se aplica somente às igrejas evangélicas ou cristianismo, se aplica a todas as outras religiões, né? Pode não ser muitas vezes tão profunda, mas há diferença, interpretações dentro do islamismo e vivência da religião islâmica, do islamismo de forma diferente, do budismo, do shintoísmo, do taoísmo, né? De cada uma dessas religiões existe vertentes, existem interpretações da própria religião, e não é diferente também dentro do sistema de governo congregacional. Por isso que é importante a contribuição de cada um de vocês em trazer o pensamento, descrever, né, a vivência da religião, a vivência desse sistema de governo, se o seu sistema de governo é congregacional, episcopal ou mesmo um sistema de governo presbiteriano, estou trazendo os três principais, ou misto, um sistema de governo misto, ou um sistema de governo independente que não dialoga com nenhum desses sistemas de governo, é diferente de todos esses. Então, assim, cada um tem o seu sistema de governo. É importante que vocês contribuam. Então é isso. Vamos finalizar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso à cultura religiosa. No próximo vídeo a gente vai fazer a conclusão dessa nossa sériezinha de estudos sobre o sistema de governo congregacional. Até o próximo vídeo.